Boa noite! Live da Natu de segunda-feira. Hoje é a live número 61, com uma convidada especialíssima para a gente falar sobre os desafios da maternidade solo. Vou esperando vocês chegarem, se acomodem por aqui, sejam todos muito bem-vindos. E logo, logo a gente já começa. Vou aqui vendo se minha convidada já chegou. Boa noite, gente que está entrando. Sara, Dani, Bru, Alessandra. Tá tudo bem aí com o som? Tô com o foninho porque quando faço live em dupla é melhor com fone. Me dei aí um retorno. Tudo bem? Ai, ai, que coisa boa receber convidada assim, tão especial, uma amiga de longa data. Daqui a pouquinho ela vai entrar por aqui, primeira live dela, ela tá um pouquinho ansiosa. A Lari já tá por aqui. Boa noite. Quem que tá por aí do Tempo da Criança? Bem-vinda. A Ariana também, muito bem-vinda. Lari, você já tá aqui, que bom. Já tô vendo aqui sua solicitação. Eu vou te chamar para entrar já já, tá bom? Então já vou começar me apresentando para a gente não perder tempo, porque essa live tá imperdível, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Natúcia, eu sou professora, terapeuta transpessoal, educadora parental. Eu realizo atendimentos familiares e atendimentos terapêuticos e compartilho conteúdos para quem educa aqui no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no Telegram. Então, se você não segue nos outros canais, acompanha lá também, porque eu compartilho conteúdos por lá também, tá bom? E a convidada de hoje vou chamar. Pera lá. Vamos lá, porque assim eu já apresento ela com ela. Oi, Pati. Oi, Ailton. Bem-vindo. Acho maravilhoso que tenha homem também nessa live. Ô, Lari! Oh, Deu certo. Peraí que eu vou me ajeitar deu. aqui. Eu também aqui, ó. Ah, ó, eu tô escutando um pouquinho chiadinho. O que será que é? Tem um Ah, barulhinho chiadinho aí. será que é o ventilador? Pode ser? Porque como Pera tá com aí. fone, às vezes interfere. Vai lá. Ana, bem-vinda, Pati. Ai, primeira. Ah lá, pronto. Aê, melhorou? Aê, melhorou. Nós vamos cozinhar, passar calor, mas tá bom. A pessoa que não tem ar-condicionado é assim, né? Ah, por aqui também. Tô aqui, ó, com calor, mas vamos lá para nossa live, porque essa não posso perder tempo, Lari. Estava dizendo aqui que é muito Vamos. especial. E aí eu vou te apresentar rapidamente para as pessoas que nos acompanham por aqui, que não te conhecem ainda, mas vão conhecer, porque você tem muito a contribuir. E eu espero verdadeiramente que essa seja a primeira de muitas lives, quem sabe, Ai, amém. ou de muitas partilhas que você possa fazer sobre esse ou então tantos outros temas, porque, gente, a Lari, além de minha amiga, de longa data, da adolescência, né? Depois foi amiga também de gravidez. Ela com o Vicente, eu com o Antônio. Os meninos hoje têm 5 anos. Então a gente se reencontrou nessa fase tão linda da vida. E seguimos, nós temos alguns grupos, né, Lara? A gente participa aí de alguns É. movimentos de mulheres lindas. E ela, então, é mãe do Vicente, mãe solo atualmente do Vicente, de 5 anos, como eu já disse, é psicóloga com uma formação linda, é servidora pública e atua ali também desenvolvendo avaliação psicológica nesse serviço público. E além disso, né, eu acho muito respeitoso o serviço público, mas eu sempre acho que as pessoas, para além de servirem ao público ali, podem, quem sabe também atuar em outras áreas e quem sabe daqui a pouco a Lari pode também expandir essa contribuição, não é mesmo? Então, Ah, bem-vinda, amém. viu? Obrigada, Natu. Boa Bem-vinda por noite. aqui, boa noite. Você quer falar alguma coisa antes de eu já te começar a sabatinar com um monte de perguntas? Não, eu acho É que eu quero isso? agradecer o seu convite, né? Muito honrada por participar desse espaço que eu sei que você cultiva com muito carinho. E Sim. vamos aí, vamos.
Pode começar. Então, tá bom. Gente, eu organizei da seguinte maneira para ficar mais assim, para render mais o conteúdo. Eu fiz algumas questões que vou partilhar aqui com a Lari e ela vai respondendo, a gente vai fazendo trocas. E se alguém quiser contribuir também, colocar alguma questão lá no finalzinho, depois que a Lari responder todas, aí eu faço a leitura também e compartilho com ela se ela puder responder, tá bom? Então vamos lá, a gente vai, né, nessa live assim, com a intenção de compartilhar a partir da experiência da Lari, quais são os desafios da maternidade solo. Então a primeira pergunta, Lari, é quantos anos o Vicente tinha quando você se separou? O Vicente tinha 1 ano e meio quando eu me separei, bem novinho. Uhum. E essa separação ali naquela ocasião, Mari, ela foi assim, harmônica, foi consensual, ou como que foi? Teve muito conflito naquela situação? Foi consensual. Foi Uhum, consensual, mas assim, como toda separação, né, envolve muita mágoa, muita frustração, né? Porque a gente casa para ser para sempre, né? Eu uhum, era casada com o pai do Vicente. E por mais que seja consensual, sempre tem aquele sentimento, né? Poxa, fracassei, né? E principalmente com um filho pequeno, a cobrança social é muito grande, né? Mais ainda, né? Como assim você vai se separar com uma criança de 1 ano e meio, né? uhum, Mas foi uma opção dos dois, já não dava mais para manter a relação. E assim, para mim, até pelo Vicente, né? Porque ele conviver naquele ambiente conflituoso, eu não estava achando saudável, né? Eu percebia que não era legal. Eu pensava muito assim, o que eu queria que o meu filho tivesse de espelho de uma relação conjugal, e não era aquilo uhum, que eu vivenciava, né? uhum. E, e daí foi. Ô, Lari, a Valentina, que também vivencia uma situação semelhante, assim, ela fala também sobre essa cobrança social que é muito grande. Conta um pouquinho mais sobre isso. Quem era que cobrava, Lari? Natu, no meu caso, todos. Eu não tive o apoio nem da minha família mais próxima, né? Que convivia ali, sabia, né? Presenciava, vivenciava aquela relação, mas de todos, assim. A Valentina tocou, né? Eu acho difícil, né, para mim, eu não tive a experiência de alguém chegar e falar, nossa, realmente você está fazendo a coisa certa. Sempre, por mais que tinha um tom de crítica. Ah, mas você não acha que devia tentar mais? Mas a criança pequena, né? É todos, foi família, amigos, eu cheguei a ser questionada até pela pediatra, uma pediatra que eu levei. Como assim você se separou com ele tão novo? Porque nessa fase é um momento de conflito do casal mesmo, é natural. Eu falei, eu entendo, mas não estava dando mais para sustentar, né? É difícil, é bem solo mesmo em todos os aspectos, eu acredito. Até a tomada de decisão, que é um momento que você está ali totalmente vulnerável, fragilizada, Uhum. precisando de uma rede de apoio, você não pôde contar. Não, E é não. justamente essa ideia de que as crianças são pequenas, é melhor se sacrificar e continuar com o casamento pelos filhos. Qual que é a visão que você tem sobre Sim, sim. isso? Sobre manter um casamento que não vai bem, como se fosse Uhum. beneficiar os filhos. Você concorda com Sim. isso? Não, de jeito nenhum. Como eu falei, né, Nath, eu sempre tive isso pra mim, assim, que nós somos os espelhos, né, de tipos de relacionamento para as crianças, né? E eu me senti uma responsabilidade muito grande por isso, né? Nunca concordei, até antes de ser mãe, amigos que falavam, eu mantive meu casamento até meu filho fazer 5, 8 anos, ou até adolescente, né? Uhum. E eu nunca tive essa ideia. Eu nunca concordei por isso, porque eu acho muito melhor ver os pais felizes, que não convivem juntos, mais felizes, do que convivendo juntos, infelizes porque a criança sente. O Vicente, depois que eu me separei, outra criança, em relação à tranquilidade, né,
no dia a dia, assim, né? Você percebe que. E eu acho que é reflexo da minha tranquilidade também, né? De Uhum. sair daquela situação e poder vivenciar algo diferente, né? Mais adequada e mais feliz, né? Para mim. Uhum, uhum. E ainda que tenha sido, né, uma decisão dos dois, envolvendo muita consciência, né, a percepção de que não ia bem, você mesma disse, né, é desafiador, envolve essa, como se fosse essa queda do paraíso, do sonho, Sim, da ideia sim. romântica do casamento. Então, quais foram os sentimentos assim que envolveram vocês naquela situação, você e o Vicente, especificamente? Como que foi assim o impacto de se separar? Então, no começo, ele rejeitava muito o pai, né? E aí eu fiquei, além de rejeitar, quando ele ia para casa do pai, ele voltava muito agitado, muito estressado, né? Ele tinha comportamentos que ele não costumava ter rotineiramente. O Vicente é uma criança muito tranquila, né? Nunca foi agitado, nada. Ele é uma criança que brinca sossegado, não é de. E ele chegava da casa do pai, daí com 1 ano e meio, literalmente derrubando a casa, né? Mexendo em armário, derrubando panela, coisa que ele não fazia. E aí eu ficava me perguntando muito o que acontecia lá, né? Ah, por que ele volta assim? O que será que acontece lá na casa do pai? Será que falam alguma coisa? Será que brigam com ele, repreendem ele? E aí, com o tempo, né, aí eu perguntava pro pai, o pai sempre falava assim, não, aqui foi tudo tranquilo, ele foi super bem, ele é super educado, né, nunca deu trabalho. E aí eu comecei a reparar isso e perceber que aquilo era um reflexo de algo meu, sabe? Poderia ser, né? Porque envolve muita mágoa, né, no começo, como essas frustrações, né? Você acaba buscando no outro isso, né? Você jogava para o outro. O que será que ele está fazendo? Como a gente sente que foi feito contra nós, né? Tipo Uhum. assim, aquela frustração de ter destruído tudo aquilo, você culpa o outro. Eu estava fazendo isso também. E aí eu comecei a mudar um pouquinho o olhar e perceber que, peraí, né? Por que ele volta assim nesses dias, né? E comecei a olhar de uma outra forma para isso. Comecei a pensar, poxa, ele também deve estar chateado com essa situação, né? E eu acredito que aqui é o lugar seguro para ele desabafar. Como muitos falam e a gente experiencia isso, que criança perto da mãe é outra coisa, né? A mãe chega, começa a dar birra, começa, né? Todo mundo fala, nossa, a mãe chegou, né? E eu comecei a olhar dessa forma, sabe? Comecei a falar assim, gente, eu acho que pode ser isso. Lá ele é bonzinho, ele obedece. E aí chega na casa dele, onde ele se sente seguro, né? Ele consegue expressar aquele sentimento, né? Porque por mais assim que ele esteja tranquilo com a separação, nunca se queixou, tem ainda, eu acho que também esse sentimento de, poxa, queria viver meu pai e minha mãe junto, não de casados, mas eu queria ter a companhia dos dois, Uhum. né? Porque ele tem que sempre transitar ali, ou ele tá com a mãe ou ele tá com o pai. E com qual frequência ele vai para o pai, Lari? Olha, Nato, ele nessa época que a gente se separou, ele ia de 15 em 15. Aí agora, no começo da pandemia, ele ficou um pouco mais de tempo sem ir, ficou quase 1 mês sem ir, e agora voltou de 15 em 15 de novo. Né? Mas o pai não participa muito, é só pega de fim de semana mesmo. Sim. E aí, Então eu. no período do fim de semana, é que deve acontecer um monte de gostosura, né? Aquele É, passeio, sim, com diversão. certeza. É. Uhum. Uhum, uhum.
E aí, tipo assim, e aí a hora que ele chega aqui, é onde ele tem um limite, né? É onde que, ó, não pode fazer tudo. E aí eu acho que é onde ele extravasa, né? Tipo, testa um Uhum. pouco também, né? Uhum. Que para mim é da fase, também encaro com naturalidade isso. Mas aí Uhum. quando eu comecei a mudar esse olhar, começou a amenizar um pouco. Ele começou a ser mais receptivo ao pai. Teve um dia também que eu determinei que ele ia pro pai. Como ele sempre voltava dessa forma, eu ficava fantasiando o que estava acontecendo lá. Eu também tinha um receio de mandar, né? Aí teve um dia que exausta, né? Porque criança com 1 ano e meio e eu amamentava, não tinha uma rede de apoio que ficava. Aí um dia eu falei, chega. Eu falei com o pai dele, você vai levar o Vicente e ele vai dormir com você, porque até então ele não dormia. E levou. E foi meio que protestando, mas foi. E daí no meio da noite o pai ligou, ó, ele tá chorando, ele tá reclamando. Eu falei, ele tá com você, você tá cuidando dele. Sim, mais ou menos toma que o filho também é teu. Tipo, também é seu, né? Ou então, pai, se vira, né? Uhum. E depois desse dia, nunca mais houve essa dificuldade em ir pro pai, né? Parece que Ele vocês aceitou três melhor. atravessaram Sim, uma sim, etapa. sim, sim. Uhum. E Você passou a foi bem isso. confiar mais no Vicente, na capacidade dele se relacionar com o pai? Ah, com certeza. Quando eu mudei esse olhar de pensar que aquele era o lugar que ele conseguia se expressar e aquela agitação toda, aquela rebeldia, né, toda, né, era porque ele se sentia seguro, né? Porque às vezes eu percebia que ele estava realmente nervoso, agitado, né? E ele chegava perto de mim assim, você percebe a agitação. E aí assim, é que o que eu falo, a dificuldade ela existe, mas quando você muda o olhar, o sentimento ali, o sentimento de vínculo com o Vicente, sabe? De conexão com o Vicente e até de confiança na gente aumenta, né? É outro. Tipo Uhum. assim, além de confiar mais no Vicente, eu comecei a confiar mais em mim. Eu comecei a ter orgulho e falei, poxa, realmente eu tô educando meu filho, porque em lugar estranho ele se comporta super bem. Lá, né? Ele se comporta super bem, todo mundo fala que né, nunca se queixaram, nada, né? E na casa dele, aí ele bagunça, ele faz, né? Aí eu comecei a me orgulhar de mim. Falei, olha, que lindo, eu tô... É isso mesmo que a gente espera, né, das crianças, né? Sim, é como se talvez ainda, né, a casa do pai não fosse a casa dele, não fosse esse ambiente que provê segurança afetiva o suficiente, né? Não porque não tenha, mas por conta do tempo, porque muito se fala, né, Lari, que o que importa é tempo de qualidade, não é tempo em quantidade, mas eu acho isso super relativo. Não é bem assim, né? Você vê um final de semana a cada 15 dias, não se compara a É, estar na presença sim. cotidiana. Eu acho que na idade do Vicente, eles ainda são muito, eles trabalham muito no mundo real, né? Uhum. Então, eu acho mais difícil ter a qualidade sem ter a quantidade. Que nem, por exemplo, às vezes o pai pede para fazer chamada de vídeo e tudo. Na idade dele, isso não representa muito, Não. né? Como quando a gente já desenvolve, né, uma maturidade cognitiva e afetiva para poder internalizar aquilo. Então, eu acho que com criança muito nova, como foi o caso dele, é difícil ter qualidade se não tiver uma certa quantidade, sabe? Uhum. Então, daí eu acho que nem dá para falar, é culpa do pai ou não é. Eu acho que a É, situação é da cria circunstância isso. mesmo. É isso, é. Não Uhum. tem como, que nem o pai às vezes se queixa, mas ele nem fala comigo no vídeo. Eu falei, gente, é difícil uma criança
agora mais, né, de 3, 4 anos, ficar sentado na frente do celular conversando, né? Qualquer coisa chama atenção, distrai, ele vai. Então é mais complicado, eu acho. Uhum, uhum. E, enfim, olha, vocês se separaram, Vicente tinha 1 ano e meio, agora ele tem 5 anos, já se Uhum, vão aí 3 anos e pouco. Você foi uhum, elaborando esse sentimento também de transferir toda essa culpa, né, por essa separação ou para si mesma, como o que que eu fiz de errado, onde foi que, né, o que que eu devia ter feito de diferente para que esse casamento desse certo, quanto também em relação ao outro, né, o que que ele tinha que ter feito. Quando isso vai se dissolvendo de alguma maneira, também parece que o Vicente tem a oportunidade de ir ao pai sem a interferência da separação em sim, si, sim, né? Isso foi se movimentando em sim. você. Como que tá agora? O teu sonho Uhum. continua. Você sempre quis ter vários filhos. Como que tá para você? É, eu falo que sim, sim, é uma coisa que eu ainda preciso curar um pouco, né? Ainda tem um resquício aí de você olhar as famílias assim, com mais filhos, porque eu sempre desejei ter carreirinha, né? Ter a fileirinha. E quem tiver de minha amiga mais velha, a Yari pode falar, ela, nossa, assim, queria 5, aí foi diminuindo em 4, 3, agora já tô no 2. Já tá bom. Mas mudou, né? Então, tipo assim, a gente vai se libertando disso, né? E agora, com o pai, a relação tá super mais tranquila. Tipo assim, vai numa boa, volta mais tranquilo também, né? E essas coisas eu acho que sempre vão ter, né? Sempre vai permear aí essa relação, né? Sim, e da sobrecarga, Lari? O que que você fala? Porque, olha, né, passar todo esse tempo e trabalhando, porque você trabalha fora, tem um serviço público ali que, né, enfim, te exige Sim. bastante. Morar sozinha, cuidar, fazer a compra, fazer a comida, lavar roupa, limpar a casa, como que é isso para você? Porque é uma sobrecarga, né? Que antes, Sim. quando você era casada, eu me lembro bem que vocês compartilhavam as responsabilidades pelos cuidados da casa e do Vicente, desde bebezinho. E depois isso Uhum. ficou só para você. Como que você sente isso e vivencia essa situação? Uhum. Olha, a sobrecarga é muito, né? É muito, muito, muito. E agora ainda junta com a pandemia, né? Com todo o estresse que a situação está gerando. E eu falo assim, que é um dia de cada vez, né? A gente vai resolver um problema de cada vez. Todo dia cedo, o que eu preciso resolver? Eu preciso ir no mercado. Vou pensar no mercado, não vou pensar na roupa que está lá esperando. E em relação ao Vicente também, né? Estabelecer rotina ajudou muito, né? Ajuda muito, principalmente agora, né? Que é o tempo todo em casa. E como eu disse, eu sinto que eles são muito concretos, né? Eles precisam disso bem delimitado. Ajudou muito, mas é cansativo demais, demais, demais. Porque Uhum. assim como a gente, eu percebo que tem dia que eles também acordam mais de mau humor e não querem colaborar tanto. Tem dia que flui, que é uma beleza. Chega, até dorme mais cedo, né? Aí você tem até um tempinho de se esticar no sofá e falar, nossa, agora a TV é só minha, o sofá é só meu. Sim. Mas tem dia que não vai, tem dia que é pesado mesmo. Mas isso E, que você e falou é muito importante, assim, você teve que estabelecer priorização, né? Não dá para pensar sim, em sim. tudo de uma vez só, Uhum, porque senão o Vicente também fica de lado, né? Se você for só sim, sim. atender todas as demandas de estruturação, da funcionalidade da vida, Uhum, o vínculo afetivo com ele também fica para lá, não é? E você dá conta de é. fecha a máquina, fecha o cesto de lavar roupa e não tô nem vendo, né? Você segue a Sim, vida, eu né? dou. Eu nunca fui muito apegada com essas coisas. Sim. Dou conta assim, né? Tipo assim, eu criei até pra mim uma rotina de prioridades, né?
que eu estou falando agora em casa, né, que eles exigem mais da gente, né, exige mais a companhia. E eu acho necessário também acolher eles nesse momento também, né, porque eu Uhum. também percebo que a demanda deles não é só por conta daqui, das questões normais, né, do desenvolvimento, é por conta também dessa falta de convivência, de estar privado de tantas outras relações que tinha e que preenchiam ali, né, o universo deles. Então eu consigo, assim, eu estabeleço mesmo, tipo assim, tem a hora de brincar com a mamãe, tem a hora que a mamãe trabalha e tem que brincar sozinho, e às vezes eu tenho que ceder as telas, né? E assim, é trabalhar com essa questão da impotência também, da dependência, né? Uhum. Desconstruir um pouco também essa imagem da mãe perfeita, da criação perfeita, né? Do que é o ideal. Foi outra coisa também que com a separação teve que desconstruir também, não só a questão da relação conjugal, Uhum. mas do ideal de mãe e de criação. Porque não tem jeito, tem hora que tem que colocar na TV, né? E Uhum. torcer para que, que os danos sejam os mínimos possíveis, né? Tem Porque a hora que gente a tem que alimentação não cuidar. sai lá, aquela maravilha que você Sim, imaginava, sim, é. não é? Uhum, uhum, é. Tem hora que vai comer uma pizza, Sim. né? Porque não dá, a gente não tem perna. E não adianta querer abraçar tudo. E eu nem crio essa expectativa, porque daí gera um sentimento de frustração maior ainda, né? Uhum. E Então eu claro, já. né, que você, Lari, assim, é uma pessoa que já tem uma natureza. Você é calma por natureza, assim, desde que eu te conheci, você não é uma pessoa muito ansiosa, muito agitada. Parece que você flui com a realidade como ela é, você lida, com as frustrações de uma maneira mais amena até do que no geral acontece. Então, às vezes alguém tá aqui te escutando e fala, poxa, eu não consigo. Mas o que importa não é se você consegue ou não consegue, mas é saber que para Lari também tem isso, também tem a desromantização da maternidade, também tem um monte de roupa suja e louça na pia, também tem compra do mercado que não deu tempo de fazer, vai lá e pega um picadinho daqui, outro dali, pede uma comida pronta. Então, essa realidade é geral, é que para algumas pessoas isso traz mais angústia, traz mais sofrimento do que pode parecer em relação a Lara. Isso tem a ver com a natureza dela, claro, também tem a ver com a formação, como psicóloga, isso a gente é atravessado pela nossa profissão, não tem Sim, jeito. sim, sim. Mas o que eu acho que é inspirador na tua fala é essa coragem de assumir, sabe, Lari, que não é perfeita a maternidade em nenhum contexto, quanto mais numa maternidade solo. Né? Como é Sim, sim. que você pode sustentar uma imagem que não é possível? Né? E viver essa possibilidade te traz, então, essa realidade de maneira mais fluida. Né? Você pode, Sim. por exemplo, se o Vicente dorme, deitar no sofá e assistir uma TV, mesmo tendo louça na pia. Né? Isso pode, todo mundo consegue? Sei, mas olha, tem a possibilidade. A Lari traz aqui que existe essa possibilidade. Amanhã é outro dia, né? Você falou isso ainda há pouco, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Não dá para pensar em tudo que está por fazer, porque senão enlouquece, não Uhum. é? Sim, 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 sim. E daí, com esse olhar mais voltado para mim, né? Tipo, qual o meu sentimento? Por que ele chegar estressado, ele irritado me causa isso? Acho que quando a gente se volta para si, a gente também começa a enxergar essas coisas. Poxa, eu tô cansada, tá na hora de descansar, sabe? Porque o meu estresse também contribui para o estresse dele, né? Para mim, hoje, eu consigo perceber muito isso no vínculo que a gente tem, o tanto que influencia. E aí, então, para o bem até, né, da relação, precisa descansar, sabe? Precisa se permitir descansar, né? Precisa se Se permitir permitir. mandar, se permitir mandar para o pai ficar o fim de semana e você tirar um fim de semana para descansar, para ter um lazer, né? Que nem Uhum. você falou, toma que o filho também é teu,
Sim. né? E eu acho que assim, enquanto a mãe solo, a gente não tem, muitas se responsabilizam pelo todos os cuidados do filho, né? Eu preciso dar conta, eu preciso cuidar porque o pai é ausente, porque o pai não quer saber, não. Você tem que fazer o pai saber, né? Porque se você Uhum. também não passa para o pai isso, ele não, aí que ele não vai saber mesmo, porque ele já tem a tendência de se desresponsabilizar pelaquela Uhum. situação. E daí, se você também não puxa isso, aí que não vai, né? Então, eu acho que tipo, essa parte também a gente contribui um pouco, é olhar para isso também, Sim, né? Tipo, tanto que sim. eu também dou a responsabilidade para ele. Porque tá Uhum. sendo minha, porque tá sobre os meus cuidados. Então, o que eu quiser que ele pegue, eu também tenho que Abrir, repassar isso, né? soltar. Sim. E Uhum. claro que é muito difícil soltar para quem não toma, né? Para quem não pega. Então, Sim. eu considero que, assim, a sobrecarga já existe, né? Então, você vai ter a sobrecarga de fazer. Quem sabe, ao invés de ter essa sobrecarga de fazer, investir essa energia entregando, batendo na porta, entregando Sim, de novo, sim. não é? Porque vai se criando um campo. Às vezes, Uhum. essa paternidade solo se desperta num outro tempo, num outro ritmo. Mas tem muito também desse lugar dessa mulher que permite, que abre esse espaço, né? Que pode também sair desse lugar de supermãe, que dá conta de todas as demandas Sim. e que entrega, né? E tem muitas pessoas, Lari, que já me disseram, ou em atendimento familiar, ou amigas, que dizem assim: eu sinto medo de entregar para o pai e o pai não cuidar. Você já sentiu esse Uhum. medo? Né, de, ai, o que que vai acontecer com meu filho se eu deixar lá, ele não sabe cuidar, como eu cuido. Uhum. Uhum. Então, aí nesse comecinho, quando eu ficava apreensiva com esse comportamento, quando o Vicente chegava, eu ficava, né? Eu falei, ficar fantasiando isso. Nossa, o que será que acontece lá? Ele tão pequenininho, será que estão cuidando bem? Só que daí quando você confia daí nele, né? Você não, eu não fico assim. Eu sei que tudo pode acontecer lá, mas eu confio que o Vicente ele vai saber me contar ou vai de alguma forma também se colocar ali naquela situação, né? Como eu vejo ele se expressando aqui também, eu acho que quando acontecer alguma coisa, ele vai saber se defender. Não sei se seria essa palavra, mas ele vai saber pontuar, ele vai saber se colocar, sabe? Uhum. Com alimentando esse vínculo nosso, essa confiança também ela aumenta, né? Porque na verdade esse medo, né, essa fantasia que a gente tem, eu percebo que daí a gente coloca no pai por conta dessa mágoa, né? Mas se você for ver o filho, o nosso filho está aí, né? Pode acontecer em vários lugares, né? Uhum. E eu acho que daí é isso mesmo, né? Aquela imagem da supermãe protetora e sobre a mãe solo também, as que dão a cara assim, né? Que nem eu, também tem muito essa construção social de que você é forte, você dá conta de tudo, chamam de pãe, que eu Uhum. não gosto dessa expressão, guerreiro. Eu falei, pelo amor de Deus, não quero guerrear nada. Eu quero. É um título que eu não quero carregar, né? Então também tem essa cobrança também, né? Do mesmo jeito que tem lá quando você tá junto da dependência ali daquela relação, quando você separa e você dá a cara também, também tem esse negócio, né? Nossa, você é Uhum. guerreira, você é forte, você tem que dar conta da casa do filho, e não é bem assim também, não. Uhum. E eu acho que a gente precisa mesmo ir construindo socialmente essa imagem dessa mulher que assume a possibilidade de compartilhar responsabilidades ao invés de Uhum. querer, porque olha, Lari, tem um lugar psicológico, né, dessa supermãe que também dá um certo prazer. Essa Sim. onipotência, esse lugar de que esse filho é só meu, ele não precisa do pai, cria uma fantasia de Uhum. autossuficiência. E às vezes você fica refém disso que pode estar no inconsciente. Você nem
Porque assim, às vezes você fala, ai, nossa, eu queria que esse pai fosse mais participativo. Sim, Mas lá no teu íntimo, no teu profundo, você tem um lugar de vaidade, porque eu sou a supermãe. Então tem que ter esse olhar que a Lari falou sobre voltar-se para si mesmo, para perceber no fundo, no fundo, no fundo, o que que é. Porque às vezes também há um medo de o que eu faço quando eu não tiver que cuidar do meu filho. O que sim, eu faço no final exato, de exato. semana que o Vicente vai para o pai? Você já viveu um momento de Sim. solidão e de ficar, ai, Nossa, caraca, que muito, muito. bad? Principalmente a gente que é mãe solo, tipo, a nossa vida acaba sendo eles, né? Uhum. É diferente quando você tem outra pessoa que você compartilha uma rotina ali também, né? Então a minha rotina é voltada para ele e para casa, né? E aí quando eu tiro para descansar, aí você fica meio assim, opa, que eu vou O que fazer eu agora, faço? né? Será que eu tenho Dá, direito? tem muito isso, tem sim, tem muito isso. A gente acaba criando, né, essa rotina tão, né, e não tem jeito de ser diferente, que quando a gente fica sozinha, aí às vezes dá vontade de não deixar ir, de, pelo menos quando ele tá aqui eu tenho o que fazer, né? Mas Uhum. daí é muito importante também a gente criar essas atividades, né? Sem eles é um processo, viu? É um processo dolorido às vezes, Uhum. complicado, mas como todo esse processo da maternidade solo, é muito gratificante, Você né? vai Quando a gente se consegue, encontrando consigo mesmo. quando a gente vai, quando você consegue deixar ir tranquilamente, consegue programar alguma coisa para fazer, nem que seja ficar o dia inteiro no sofá, Sem fazer nada? né? E perceber essa falta que faz a criança ali e olhar para aquilo, né? Falar assim, não, peraí, o que que eu tô colocando em cima do meu filho? Uma solidão, mas ele não tem que carregar essa responsabilidade, né? Porque ele não tem esse lugar, né? Uhum. A gente Lari, tem sabe uma que. coisa que me preocupa muito quando eu escuto assim: ah, eu me separei e agora ele é o companheiro da mamãe. Ele dorme Uhum, comigo, sim, agora ele é sim. meu companheiro. E aí troca, né? Faz essa O substituição. lugar totalmente Saiu o pai e entrou o filho como companheiro. E é muito sim, pesado ter que ser companheiro da mãe, né? muito, muito. Basta ser só filho É um peso mesmo, muito. já tá bom, né? É um peso igual aquele de que não me separo por causa dos meus filhos, Pronto. né? Mesma É o proporção. mesmo peso, Uhum. que só muda o discurso, né? A Uhum. posição é a mesma. O que eu já escutei, eu mantive meu casamento por vocês. E eu falo Uhum. assim, eu não quero que o meu filho carregue esse peso, Uhum. sabe? É pesado mesmo. E daí esse do companheiro, do cuidar da mamãe, o que as pessoas falam, o pessoal de Uhum. fora, e eu quero, às vezes, Não, agora você vai cuidar da mamãe, cuida da mamãe, tá? Você vai estar sozinha com ela, cuida. Eu falo, ai, não, gente. não, Eu falo dispensa. pro Vicente, você não tem que cuidar da mamãe, filha, a mamãe que cuida de você. Ou a mamãe Perfeito. se cuida só, a mamãe se cuida, né? Tudo fica bem, Uhum. não precisa se preocupar com isso. Porque é um peso. Eu, Maravilhosa eu essa tua carreguei isso, contribuição. né? É muito boa e eu espero que inspire outras pessoas. Essa fala não é só para quem tem vivencia a maternidade solo, mas toda vez que você sentir necessidade de falar cuida de mim ou fazer de vítima, né, perante os seus filhos, se lembre. Isso é muito pesado, né? Então tem que dizer mesmo, eu sei me cuidar, eu sou adulta aqui, você é criança. Alguma coisa que eu sempre digo é assim, vai brincar. Coisa de criança é brincar. Você está livre para brincar. Eu me cuido. Ou às vezes, Laire, quando as crianças acabam se envolvendo em assunto dos adultos, ou você tem uma confusão, um conflito conjugal mesmo, e a criança entra no meio disso, dispensa, fala, vai para lá, vai brincar Sim, e deixa que isso aqui os adultos cuidam, né? Então é algo muito uhum, importante de aproveitando esse contexto aí que você trouxe, e é uma inspiração boa para todo mundo, não só para quem vive esse desafio da maternidade solo. Agora, Lari, conta para mim um pouquinho desse desafio mais recente, agora nesse contexto de pandemia, como tem sido aí? Quais que são aí os desafios que mais têm
assim, estado latente nesse período? O que me despertou, né? Eu acho que foi onde a gente começou o contato que Sim. combinou nessa live, né? Eu tô assistindo suas postagens sobre a figura paterna, né? E aí eu comecei a me questionar sobre isso, né? A questão da autonomia, que é o que mais tá pegando agora, que o Vicente, ele tá tendo alguns comportamentos tipo assim, eu não consigo, faz por mim, né? Mesmo sem tentar, né? Ah, por exemplo, vamos tomar banho. Ah, filho, toma aí seu banho, vai se esfregando, né? Ah, não consigo, tem que ser você. E aí, às vezes, eu insisto, ele chora. E, assim, é uma coisa que está causando muito desgaste. Eu entendo que tem o estresse aumentado, né, agora, por conta da pandemia que a gente falou. Eu mais estressada, ele mais estressado também. Ele está ficando sob os cuidados da avó, que daí reforça um pouco essa não autonomia. Sim. E aí chega aqui, é diferente, a história é outra aqui, né? E ele muito resistente em relação a isso, né? E tá sendo porque daí desgasta muito mais, né? Uma sobrecarga que já é tamanha, né? Fica ainda mais difícil por conta dessa demanda de tudo que vai fazer faz para mim, eu não consigo, tem que ser você, eu não sei fazer direito. E assim, o que tá, às vezes causa uma irritação na gente, porque vem, eu não consigo e nem tentou. E fala Uhum. assim, caracas, meu. Tem hora que você fala, mas menino, você nem tentou. Então é algo assim que tá muito emergente, sabe, no momento, assim. Você sente ele dependente de você, né? Sim, sim, Uhum. sim. Uhum. Uma demanda para mim que pelo meu perfil, assim, eu não consigo, né, e nem acho adequado, assim. E Uhum. daí fico sem saber como lidar, sabe? Porque uma hora você se exalta e fala, mas faz, né? Você consegue, tenta. Aí outra hora você tenta ser um pouquinho mais calma, vamos fazer, vem cá, que eu vou. E você fica ali sem saber o que realmente Uhum. fazer, né? Como lidar ali com a situação. Especialmente você, né, Lari, que visa tanto tua autonomia, você preza muito pela tua autonomia, quanto pela autonomia das pessoas com quem você convive, né? Não seria diferente, em relação ao Vicente. Falo isso porque você nunca foi uma amiga grudenta e nem gosta de muito grude, não é assim? Não é? É. Imagina então com o filho, porque isso a gente leva as nossas tendências, né? Não tem jeito. Uhum. E aí, por que que eu digo isso? Algumas questões, né, aproveitando assim essa experiência da Lari para compartilhar um pouquinho com vocês do que eu tenho percebido. Ela descreveu tudo. Pandemia, estresse aumentado de tanto dos adultos quanto das crianças, e também a fase do desenvolvimento. O Vicente está com 5 anos, né? É claro que ele já está numa fase em que ele tem condições de fazer uma série de coisas sozinho em relação ao autocuidado. No entanto, Assim. tirou-se das crianças a escola, que contribuía muito Uhum. para o desenvolvimento da autonomia. O Vicente não convive com a figura paterna. A função paterna, gente, eu falei isso num áudio lá no Telegram, depois descrevi também num vídeo, a função paterna não é exclusiva do homem, mas ela é mais natural aos homens também. Mas ela pode e deve ser exercida também pela mulher. O que acontece quando há um casal é que há como chama, Lari? Quando se alterna, né? Há uma alternância desses papéis. Ora, um dos Uhum. dois acolhe, outro vai lá e coloca o limite. Ora, um está colocando o limite e o outro acolhendo. Não estou falando assim em que um vai lá e dá o limite e o outro desfaz. Não, não é isso. Sim. Mas é a divisão mesmo. Quem é que vai ser responsável hoje por encarar a escovação de dente e ter que manter, sustentar esse limite?
Né? Então é só isso. Só que aí quem vivencia a maternidade solo faz isso o tempo todo. É bancar o limite, depois acolher para dar colinho para dormir, depois acolher numa hora que cai, numa hora que tem um denguinho, que você percebe que está com uma necessidade afetiva. Então é só a mesma pessoa. E isso gera também uma sobrecarga. Mas essa situação dele estar mais dependente pode ser que, independente do pai estar presente ou não, ele também poderia estar vivenciando. Então, eu te falo isso um pouquinho para te tranquilizar, para não trazer mais uma culpa de, ah, meu Deus, não vive com o pai, não convive diariamente com o pai, e aí ele vai ser um cara dependente. Não necessariamente, porque, olha, tem a ver também com o temperamento, tem algumas crianças que tendem a depender mais do que outras, né? Aqui em casa, Lário, o Antônio também é muito dependente. E a gente insiste muito, igual você está contando, para que ele se encoraje para fazer as coisas que ele já dá conta. Mas se deixar, ele quer fazer, ele quer que a gente faça o tempo todo. Então a gente tem que ir combinando, tem que combinar previamente, todas aquelas intervenções que você já sabe fazer, né? Mas, assim, isso não significa que é algo assim, pronto, acabado, está definido, ele é assim e pronto. Não. Todo esse investimento que você está fazendo vai render lá na frente, né? Que esse processo de educar é, é a longo prazo. Só que o que a gente faz no cotidiano é que vai estruturar esse caminho do processo do desenvolvimento da autonomia. Então você já está fazendo, e é isso que você falou, que às vezes eu fico sem saber o que fazer, e a descrição que você fez, ora eu pego firme, ora eu vou lá e converso, ora eu acolho, ora eu vou lá e faço por ele mesmo. Essa alternância também é muito boa, é suficientemente boa, Lari. Sabe que essa expressão você conhece. Não significa que você tem que fazer uma coisa só e ela é o ponto. É essa daí, ó, a hora que você achar esse ponto, você vai. Não, porque cada dia você é uma, cada dia ele é um. Então, essa relação com o presente, com aqui e agora, hoje, bicho, eu tô de boa, ih, filho, vamos lá, eu faço junto com você, tranquilo, pega a roupa, eu coloco, e de boa você faz. Outro dia você tá à flor da pele, você fala, vou fazer, porque você dá conta. Outro dia você pega, vou evitar fadiga, eu vou lá, vou nem pedir para ele fazer, vou lá e já faço. Tá tudo bem. Então a alternância é suficientemente boa. O que é perigoso é, nossa, ele não faz sozinho, eu vou ter que fazer por ele todo dia. Aí você engole a seco, inclusive aquele dia que você tem vontade de colocar o limite e gritar, você engole, vai lá e faz. Isso é péssimo. Então essa permanência de uma situação artificial é que prejudica o desenvolvimento da criança, não a alternância. Então relaxa e vive o que você já está vivendo, porque esse menino, com a mãe que tem, não vai ser um menino dependente. Disso eu tenho certeza. O futuro nos dirá. O futuro não, o tempo. O tempo nos dirá. Concorda? Eu concordo. Vai ser assim, moleque, vai! Você é daquela mãe que fala, voa, meu filho, voa, que já tá na tua hora. É assim, quando é que você vai prestar vestibular para ir morar na República, filho? Qual são os planos de morar? E o pior é que ele é muito o oposto, né? O Vicente é muito oposto. Ele é já bem de apegadinho, pegar, né? ele é, né? E como eu tenho esse perfil que você já falou, tem hora que eu falo, sai um pouquinho de cima de mim, fica mais pra lá. Eu lembro da fase que Porque ele ele tem que estar mamava em cima. e ele ficava em cima, né? Pegando. Até hoje. Era o peito e Até pegava a hoje ele tem que orelha, não ficar era? em cima. Era a orelha que ele Não, pegava ele pegava o peito, outro peito, meu. É, tipo Mas isso. até hoje, você senta pra ver TV, ele tem que sentar em cima de mim. Eu falo, filho, senta do ladinho, não tá bom? Eu Ei, falo que vem Vicente. encomendado, né, pra Opa! gente. Veio para te trazer esse Vem. momento. Ô, Lari, antes de eu te pedir, fazer a última pergunta, porque o nosso tempo vai que vai, eu quero compartilhar com você algumas falas aqui. Por exemplo, da Fer, do Davi. Ela diz que por lá também tá assim, muito mais dependente. Então, ó, pode ter tudo a ver aí com a ausência de Davi, mesma escola. idade dos meninos. Nossa, mesma idade. Aí
A Fer também está dizendo que demais essa fala na tua alternância, o movimento da vida faz muito sentido. Exatamente, porque tudo aquilo que é estagnado é muito prejudicial. A Valentina disse que Eu acho tinha. que a gente mostra Pode para falar. eles isso, né? Que Uhum, tem dia que realmente não dá e que é permitido sim, às vezes, né? Alternar, né? Que não, exato, que exato. prejudicial seria, que nem você falou, engolir, e eles percebem isso, né? Opa, exatamente. Eu falo que quando a gente engole e age na artificialidade, a gente faz o papel da madrasta no conto de fada, que no fundo, no fundo, no fundo é bruxa, mas fica fazendo de Sim. boazinha. E é péssimo, né? Então é melhor que a gente já seja a mãe verdadeira que é e mostre para as crianças a nossa humanidade, Demonstra a humanidade. não é? Porque É. eles se constituem humanos a partir da nossa humanidade, né? E aprendem Sim, sim, não tem também. forma melhor, né, Opa! E eu de digo construir assim, humanos do que demonstrar. opa, e aprende o pau que tá lenhando também. Falou, opa, peraí, hoje minha mãe tá brava, deixa eu pegar minha É. roupa logo. Deixa eu Não me é? aprumar aqui. A gente Meu Vicente fala, mamãe, ajuda. já tô indo dormir, tá? Eu falei, tá, filho. Já Já tô viu, indo pra cama, tá? já viu que o bicho tá pegando, né? É. A Valentina, ela agradeceu aqui a nossa companhia e disse que foi ótima para ela. Ela há muito tempo pediu esse tema e hoje eu mandei para ela, escuta, olha lá, agora é o tema. E a Sara Ai, eu compartilhou acredito. ainda mais cedo que no começo, quando a filha dela ia para casa do pai, ela chorava o final de semana inteiro. Espero que você já esteja agora curtindo sua É. liberdade, né? Acho que é um pouquinho disso, Lari. E aí, para a gente fechar assim a live, eu queria muito que você contasse a partir dessa sua experiência, que é riquíssima, que é profunda, que é humana, né? Muito humana, que você possa contribuir ainda mais, né, com essas pessoas que vivenciam a maternidade solo, que estão aqui nos assistindo, ou então que vão assistir depois a essa live, que vai ficar gravada, que vai para o YouTube, que vai para o Spotify, que fica aqui no IGTV, né? Então, que você possa contar um pouquinho o que você tem para dizer para essas pessoas que estão ou se separando agora, ou já vivendo esse processo de separação. Uma dica assim de amiga para essa pessoa que está vivendo isso agora. Dica de amiga. Olha, Nath, eu acho que eu já falei um pouquinho. Não é fácil, né? Não dá para romantizar, né? Não dá para dizer vai dar conta de tudo, né? Só que o que eu digo assim, né? Para a gente confiar no processo, né? Confiar no caminho. Porque os desafios eles vão ter sempre, não só para mãe solo e para todos, acredito, né? Mas se você tá ali disposta a se olhar, a olhar para aquele ser que está ali na sua frente, né? E olhar de uma forma autêntica, assim, né? Olhar totalmente de uma forma desnudada, né? Ver qual o seu real sentimento, que às vezes é raiva, às vezes é desespero, né? Tristeza, só que muitas vezes é alegria, né? E aí, quando você se coloca nesse lugar, o desafio tem, mas o sentimento de gratidão, orgulho, que nem eu disse, né? De gratidão e o fortalecimento desse vínculo, né? É tão bom, sabe? Que aí dá força, né? Aí dá força de você respirar e falar, vamos para o próximo dia, vamos para a próxima fase, né? O que nos Sim. espera. Então eu acho que é isso. É o que eu falo para todo mundo, um dia de cada vez, um problema de cada vez, confia no processo, confia na sua potência, né? Porque daí quando você se coloca nesse lugar, você também consegue enxergar a sua potência, né? Que é repleta de vulnerabilidade, que é repleta às vezes, sentimento de frustração, de fracasso, porque não tem como não ter, né? A sociedade realmente massacra a gente, mas que daí o resto compensa, né? O resto você vendo aquele serzinho ali se desenvolvendo, e eu falo que eu acho lindo quando eu falo e eu quero agora, porque eu falo, ai meu filho, eu também, mas eu sou adulta e eu não posso fazer birra. Eu falo que eu sou uma das poucas mães que acha lindo quando a criança tá dando birra, né? Você olha e fala, que lindo, gente, ai
tá virando, tá pensando que é G, tá virando G, que eu falo aí, ó. Ai, que delícia. E eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar e consegue perceber essas coisas, o caminho fica muito mais leve, né? Muito mais gostoso, né? Lindo, Lari, É isso. lindo. E eu acrescentaria algo que você viveu muito, você sentiu muito. Quando foi para ficar triste, você ficou triste. Quando foi para chorar, você chorou. Né? Você não teve que fazer de conta que estava tudo bem quando não estava. E eu, assim, quando eu acompanhei esse teu processo ali, logo no comecinho, quando a gente se encontrava ali com as amigas e que você Uhum. estava sentindo muito, né? Ainda que tenha sido uma decisão tua, compartilhada, muito até partindo de você, você sentiu. Então, sem temer, sabe? Sinta, porque a hora que você sente de verdade a tristeza, também tem, né? Ali na dualidade a alegria, a potência de poder sentir alívio depois pelo que passou. Né? Então, linda a tua experiência. Eu fico muito agradecida, muito honrada por você ter aceito esse convite, tua primeira Ah, eu que live. fico. Muita gente aqui Me dizendo estreia. que foi ótima, que foi muito de muita contribuição e foi mesmo. E eu fico assim torcendo, vibrando. A Lari às vezes fala: "Você é bem empreendedora, você tem que me dar umas ideias". Pronto, já está aqui É. dada. Você tem potencial para levar um grupo de mães que vivem essa situação. 5 pessoas, olha o desafio. 5 pessoas se reúnem num Zoom, conversa, bate papo, encontra uma vez por semana, num processo aí, quem sabe de uns 4 encontros e ó, estabeleçam esse processo, porque você falou Vamos várias lá. vezes disso, né? Processo. E as pessoas Sim, sim. viverem processos sozinhas é muito difícil. Então, você que já atravessou, não que porque, pronto, agora eu já tenho a fórmula mágica, não. Você continua na Não. caminhada, né? Mas você, cada dia que caminha um passinho mais, traz mais consciência para a caminhada, e essa expansão de consciência tua pode, claro, alcançar outras pessoas. Ó, tô arrepiada, dá pra ver? Então, quando eu arrepio é a intuição. Capta aí, Amei! tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Pega, abraço. Ah, obrigada, Nath. Obrigada mais uma Obrigada. vez. Ô, Bru, você tá aí ainda? Faz um print da nossa tela aqui, se tiver. Faz um Deixa eu sorriso ficar aí. retinha aqui. Ela fez. Acho que fez. Vamos de novo, aqui. É. Pronto. Um beijo, 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 viu? Beijo, amor. Até a Muito obrigada. próxima. Gratidão eterna. Beijão. Até. Tchau, tchau.